Olá, galera! Eu sou Amanda Lemete e hoje vou mostrar para vocês como computar a pressão de saturação de dois componentes puros utilizando a classe Antoine do MATLAB. Vamos lá! No vídeo anterior, eu mostrei como se faz a leitura da classe Antoine, que é esta daqui. Então, vamos primeiro criar um novo script para fazer o carregamento desta classe. Vou inicialmente colocar aqui o clear e o CLC para apagar qualquer cálculo que tem aqui na command window e o clear para apagar as variáveis que estão guardadas na memória do MATLAB. Para fazer o carregamento da classe Antoine, a gente escreve o seguinte comando: Antoine.data. Então, tudo que está armazenado na classe Antoine, ele vai ser passado para essa estrutura P. E aí eu vou utilizar esse comando dispP para que apareçam os componentes que a classe Antoine guarda. Então, eu vou colocar aqui exemplo 3. Como podemos ver aqui na command window, então, estão todos os componentes guardados na classe Antoine e vamos focar neste tutorial nesses dois componentes, que são referentes ao benzeno e ao tolueno. Então, se eu quiser ver quais informações são guardadas dentro da classe Antoine sobre esses elementos, eu faço o seguinte: p.bnz. Então, aqui, como é que eu faço a leitura dessas propriedades? Ele me mostra o range válido de temperatura, então vai de 8 graus Celsius para 113. Ele me mostra também os 3 parâmetros da equação de Antoine, que são válidos nesse intervalo de temperatura aqui. E ele me dá também o valor mínimo e máximo da pressão de saturação, que é calculado internamente dentro de Antoine. O mesmo, então, vou fazer para o p.tol. Então, aqui, se pudermos ver, temos a temperatura mínima e máxima, os parâmetros de Antoine para o tolueno e a pressão mínima e máxima também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos agora fazer um gráfico onde vamos guardar. Nesse gráfico, a gente quer mostrar a variação da pressão de saturação de acordo com a temperatura para o tolueno e também para o benzeno. Então, eu vou escolher aqui uma faixa de temperatura de, por exemplo, de 60 até 110 graus Celsius. Que essa faixa de temperatura, é importante observar, ela tem que ser válida para os dois componentes que eu estou querendo plotar, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para o nosso script do MATLAB e eu vou criar um vetorzinho chamado T, que é o vetor de temperatura. Então, vou colocar o meu vetor de temperatura, ele vai de 60 até 110, andando de 1 em 1. Então, aqui são os valores de temperatura em graus Celsius. E eu vou plotar esses valores. Então, vai ser plot T, vírgula, o Y vai ser a pressão de saturação do benzeno. Mas como é que a gente calcula ela? A classe Antoine, ela já fornece isso pra gente. Então, se eu vier aqui escrever p.bnz.psat e colocar a temperatura de 30, ele já faz esse cálculo. Então, aqui a entrada é o valor de temperatura em graus Celsius, ele vai, calcula internamente e fornece a pressão de saturação. E se eu fornecer, por exemplo, um range de temperatura de 30 a 60, ele me dá também a pressão de saturação em cada valor de temperatura. Então, é exatamente este comando que vamos usar no plot. Então, eu venho aqui, p.bnz.psat de T. Como eu vou criar uma outra série, eu vou escrever o hold on, e agora vai ser para o
tolueno. Então, vai ser p.tol psat de t. Vou criar uma legenda para a gente conseguir identificar no gráfico as séries. Então, a primeira é em relação ao benzeno. E a segunda é o tolueno. Vou colocar também o título nos eixos. X label. Temperatura. Y label. Pressão de saturação. Só para facilitar, eu não estou usando a pontuação, né, os acentos. E o título para esse gráfico: pressão de saturação. Então, vamos rodar. Então, tá aqui, olha. A curva azul se refere, né, à série benzeno. Então, ele está mostrando aqui que a pressão de saturação do benzeno ela sempre é superior à pressão de saturação do tolueno, nessa faixa de temperatura aqui estudada. E essa linha aqui de baixo é em relação ao tolueno. A gente pode mudar as especificações do gráfico. Então, por exemplo, aqui eu posso especificar que é a cor azul e linha contínua. E eu posso, inclusive, aumentar a espessura dessa linha. Eu acho que é assim. Vamos ver. Sim. Então, repetindo aqui, então estou botando que é uma linha blue, uma linha azul, contínua, com uma espessura 2. Então, eu vou copiar essas especificações aqui e vou colocar para o tolueno. Então, o tolueno vai ter a linha vermelha e vai ser pontilhada, com uma espessura 2 também. E eu vou colocar essa legenda aqui para este lado. Então, a gente vem aqui em Legend e a gente tem que especificar a localização. Então, location Northwest. Prontinho. Bom, por este vídeo ficamos por aqui. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários.